Os cometas, asteroides e meteoros são objetos distintos e comumente citados no nosso cotidiano. Existem diferenças básicas entre eles. É comum ouvir falar sobre asteroides, cometas e meteoros em diversos lugares. Por esse motivo, é interessante saber o que é cada um deles e quais são as suas características. Asteroides. Os asteroides são corpos rochosos, geralmente metálicos, remanescentes do violento passado dos planetas, ou seja, são detritos originados de colisões entre planetas, por exemplo. A maior parte dos asteroides do Sistema Solar está localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter, não possui formato definido e nem gravidade suficiente para que seja considerada planeta. Asteroides muito grandes costumam ser chamados de planetoides. Grande parte dos asteroides no Sistema Solar apresenta cerca de 1 km de diâmetro, mas alguns podem chegar a centenas de quilômetros. Asteroides pequenos, geralmente com menos de 1 km de diâmetro, são chamados de meteoroides. Os asteroides são rochosos e não possuem formato definido. Os cometas são geralmente formados por gases e gelos solidificados pelas baixas temperaturas do espaço. Quando se aproximam do Sol, passam a exibir uma longa e brilhante cauda, que surge em razão da evaporação de sua superfície quando exposta aos ventos solares. Podem ser divididos entre cometas periódicos e não periódicos. Os primeiros apresentam órbitas bastante elípticas em torno do Sol, e os não periódicos descrevem órbitas aproximadamente parabólicas, podendo retornar às proximidades do Sol somente em milhares de anos, caso voltem. Os cometas exibem uma longa e brilhante cauda. Meteoro. Quando um meteoroide adentra a atmosfera terrestre, ele passa a ser chamado de meteoro. Os meteoros apresentam uma cauda brilhante e geralmente são chamados de estrelas cadentes. A grande velocidade, por volta de 250 mil km por hora, com a qual os meteoros entram na atmosfera junto ao atrito com o ar normalmente destroem a maioria dos meteoros menores, produzindo pequenos detritos, os chamados meteoritos. Sempre que um cometa periódico orbita em distâncias próximas ao Sol, sua massa é diminuída pelo processo de sublimação do gelo. Sublimação, passar diretamente do estado sólido ou gasoso. A radiação solar intensa é responsável por transformar o gelo dos cometas, formado por água, gás metano, amônio e dióxido de carbono, em gases, que dão origem às suas longas caudas. É por esse motivo que todo cometa pode simplesmente desaparecer após alguns milhares de anos. Um dos mais famosos cometas conhecidos é o cometa Halley. Ele completa uma órbita em torno do Sol a cada 76 anos. Todo cometa possui uma pequena atmosfera chamada de coma, que é formada pela sublimação dos gases pela radiação solar. A coma estendida pelo vento solar forma a cauda dos cometas. Sabe-se que milhões de meteoroides adentram a atmosfera terrestre diariamente. No entanto, pouquíssimos conseguem chegar até nós por causa da sua grande velocidade e do grande atrito com a atmosfera terrestre. Estima-se que cerca de 100 toneladas de cometas e asteroides caiam em direção à Terra todos os dias. Dados astronômicos indicam que, durante toda a sua história cosmológica, a Terra foi atingida por asteroides do tamanho de um campo de futebol, em média, a cada 2.000 anos. Todos os anos um asteroide de tamanho similar ao de um carro de passeio entra na atmosfera terrestre. No entanto, são raros os que conseguem chegar à superfície da Terra. Alguns asteroides possuem massas tão grandes que podem ter até mesmo suas próprias luas. Um dos mais maiores e mais famosos asteroides conhecidos do Sistema Solar chama-se Ceres. Ele é comumente classificado como um planetóide em virtude da sua extensão de 952 km. Estima-se que a cada 10 milhões de anos a Terra seja atingida por asteroides com mais de 5 km de extensão. O último grande evento de impacto de um asteroide com a Terra aconteceu há cerca de 65 milhões de anos. Esse evento em particular marcou o fim da Era Cretácea, extinguindo grande parte da vida terrestre. O asteroide envolvido nesse evento apresentava cerca de 10 km de extensão. Um asteroide de tamanho similar a um carro de passeio atinge a atmosfera terrestre com energia similar à da explosão produzida pela bomba atômica lançada em Hiroshima, no Japão, cerca de 15 quilotons, o equivalente à detonação de 15 mil toneladas de dinamite. Em 1908, em Tunguska, na Rússia, um asteroide de algumas dezenas de metros destruiu uma enorme região florestal de 2.150 km², uma área do tamanho do arquipélago de Açores. O asteroide em questão não chegou a colidir com o solo.
Toda a destruição foi causada pelo deslocamento de ar do asteroide, que explodiu entre 5 e 10 km de altura, com energia próxima de 1000 bombas nucleares, 30 megatons. Um meteorito chamado Oba foi encontrado na Namíbia, no continente africano. Ele caiu na Terra há 80 mil anos, e sua massa, constituída principalmente de níquel e outros metais, é de cerca de 60 toneladas. A velocidade de entrada dos asteroides na Terra depende bastante do seu formato. No entanto, há casos em que esses corpos chegam até nós com velocidades superiores a 72 km por segundo, cerca de 259 mil km por hora.